O Dragonfly F1 foi um dos mouses mais vendidos e populares de 2023 porque tinha uma qualidade que nenhum outro mouse tinha na mesma faixa de preço, e ele custa ali entre 200 e 300 reais dependendo da versão, e ele bate de frente aí com mouses como Lanzhu, Pulsar, só que custando muito menos. Nesse vídeo eu vou estar falando se ele vale a pena, ainda mais agora que lançou o VXZ Dragonfly R1, que é uma versão mais atualizada dele, só que com um shape diferente. E passando rapidinho pelo unboxing, é uma apresentação bem legal, vem numa caixa bem reforçada e bonita, com a logo da marca Dragonfly, e atrás tem todas as especificações do seu modelo. Abrindo a caixa a gente encontra o mouse embaladinho num pacotinho e numa caminha de espuma, e debaixo temos uma caixinha que vem o cabo para acorde com uma entrada USB tipo C para carregar o mouse, o receptor 2.4 GHz que suporta só 1000 Hz de polling rate, e também um adaptador para deixar mais perto do mouse. E na caixinha também encontramos fits de formato diferente que já vem no mouse, e também vem com grip tapes da mesma cor do mouse que você escolheu, que parecem muito bons. E é isso, o unboxing é bem completinho. Então vamos lá, eu tô aqui com o VG Dragonfly F1 na versão Pro. Eu nem vou fazer um review assim super detalhado sobre ele, eu só vou falar alguns detalhes que eu acho dele, até porque é um mouse aí que já tá há um tempo no mercado, né? Ele já tá mais ou menos há um ano no mercado, então acho que ele já tem vários reviews aí. Eu só vou falar mesmo alguns pontos, e eu só comprei ele mesmo para comparar aqui com o VXZ Dragonfly R1 Pro, né? Que aí sim é um mouse que tá hypado, é um mouse aí que tá todo mundo querendo comprar. Eu fiz o review dele e também fiz uma comparação com esses dois, então quem tiver interesse em assistir, eu vou deixar o card aqui em cima. Então vamos lá, eu comprei o VGN Dragonfly F1 Pro porque eu acho que ele tem um perfeito balanço entre peso e também bateria. Ele tem uma bateria muito legal e um peso de 48 gramas, 49 gramas aí, que me agrada muito porque eu gosto de mouses super leves. Então eu acabei pegando a versão Pro porque eu acho que eu acabo não perdendo nada em comparação com a versão Pro Max ou a versão MOBA também, que é a versão favorita aí do pessoal. Mas então vamos falar um pouquinho melhor do mouse aqui. Vamos começar pela construção como sempre. Esse mouse aqui, como dizem, ele realmente é bem construído, ele não tem rebarba nenhuma, ele assim tem uma construção bem legal mesmo, eu não tenho nada a reclamar. Como vocês podem ver, eu vou dar alguns takes de detalhe aí para vocês. Não faz nenhum barulho ao chacoalhar, os botões estão muito bem presos, o scroll está bem preso, os botões laterais estão bem legais, a parte de baixo está bem encaixada também, então é um mouse aí que está bem legal. Em questão da textura, né, o coating dele, o revestimento, as versões brancas de mouse na maioria das vezes tem uma pintura assim bem lisa e escorregadia, mas não é o caso desse mouse aqui. Esse mouse aqui tem um acabamento bem fosco, eu vou até mostrar para vocês aqui, não sei se vai captar, mas a textura é super fosca e até faz um barulhinho assim que realmente ela agarra bem na mão, né? Ela não escorrega. Eu acho que só vai escorregar se realmente você tiver uma mão bem escorregadia, se você suar bastante. Mas mesmo assim tem os grip tapes na caixa, e se você quiser colocar também, você pode colocar os grip tapes, que daí sim você vai ter uma pegada muito legal. Mas em questão de qualidade de construção e o coating, né, o revestimento dele, tá muito legal. Falando um pouquinho de peso de bateria, como eu falei, eu peguei a versão Pro exatamente porque tem um peso de 49 gramas e uma bateria de 65 horas, então para mim é excelente. Eu uso o mouse ali em 4000, 2000 de polling rate, né, na maioria das vezes, mas se eu quero economizar um pouquinho mais de bateria também, eu já coloco em 1000 de polling rate. Então eu acredito aí que dura uns 4, 5 dias em uso intenso, mas também se você é um cara econômico, esse mouse aqui vai durar sem problemas aí uns 6, 7 dias, uma semana aí de boa. Mas assim, o peso é excelente, ele tá bem balanceado, ele é aquele tipo de mouse assim que realmente ele parece bem leve, porque nem a parte da frente nem a parte de trás assim se sobressai, então ele realmente está bem concentrado o peso dele no meio. Então isso aqui é uma parada muito legal. E os outros mouses, né, as outras versões tem 55 gramas, que é a versão favorita aí, por exemplo, que é a versão Pro Max e a versão MOBA, eles têm 55 gramas, mas também tem uma bateria aí de 130 horas, que é uma bateria absurda. Acredito que quem usar com 4K vai durar ainda mais a bateria, né, é o dobro da bateria que é o meu aqui, então tá perfeito para quem gosta de bateria. Mas eu acabei pegando essa versão aqui balanceada entre 49 gramas, né, e também 65 horas de bateria. Agora falando do shape dele, que é uma parada assim que eu gostei bastante, sério, é um dos melhores shapes que eu já usei, é um dos shapes mais confortáveis. O meu mouse favorito eu acho que é o Viper Mini, né? Não que o Razer Viper Mini é o meu favorito no momento, mas eu acho que assim, em questão de shape, para mim o shape do Razer Viper Mini é o melhor. E esse mouse aqui, ele é um pouquinho diferente, mas ele lembra muito pegando na mão, apesar de ter algumas coisas assim, misturas de outros mouses, como o Logitech G Pro também.
Então ele é uma mistura dos Razer Viper com o Logitech. Eu vou mostrar aí no Elo Shape para vocês, que vocês podem ver que essas curvaturas laterais aqui são muito parecidas com o Razer Viper. E também os botões aqui também tem uma curvatura muito confortável que lembra os Razer Vipers. Mas em lateral, como vocês podem ver, ele é muito mais parecido com o Logitech G Pro. Então ele é uma mistura assim, em perfil, em tamanho. Tem gente que gosta de falar aí que o Dragonfly F1 é uma versão reduzida do Logitech G Pro Superlight, mas de fato, né, ele lembra o corpo gordinho, mas tem curvas bem agressivas, então acaba ficando uma mistura aí muito louca, muito confortável, um dos shapes mais confortáveis que eu já usei. E para quem que é esse mouse aqui? Bom, ele é um shape médio, ele não é um shape grande, ele não é um shape pequeno, então eu acredito que você consegue fazer de tudo um pouco, né? Você consegue fazer aí uma pegada claw, uma claw agressiva ou uma claw relaxada, mas também você consegue fazer um fingertip se você quiser. São duas pegadas perfeitas para esse mouse, mas também se você quiser fazer uma pegada palma, você não vai ter problema nenhum. Acredito que para quem tem mão muito grande, esse mouse aqui já não vai mais encaixar. Mas na grande maioria das vezes, esse shape aqui se encaixa muito bem para palm. Mas mesmo assim, ele fica sobrando um pouquinho de dedo. Então recomendo mesmo para quem gosta de claw e fingertip. Agora falando dos botões, na minha versão F1 Pro é os Kailh Golden Black Mamba, que eu gosto bastante. Tem uma boa tatilidade, realmente assim são bem spamáveis. Eles são bem leves, assim, eu tenho a impressão que eles são bem suaves mesmo. Para quem gosta de um botão mais leve, os dois botões aqui, tanto o esquerdo quanto o direito, realmente tem botões bem leves. Só que assim, ele tem um pouquinho de folga lateral, né, por conta do botão ser um pouquinho mais leve. Então isso aqui pode ser um problema para algumas pessoas. E também ele tem um pouquinho aqui de pre-travel e também de post-travel. Claro, nada muito absurdo, não é um mouse que tem mais pre-travel e post-travel que eu já vi, mas ele tem um pouquinho. Em questão de scroll, ele usa o TTC Silver, que é um scroll muito legal, é um dos meus favoritos, eu gosto bastante. Na maioria dos mouses que eu tenho aqui, ele usa esse scroll aqui, e ele é bem tátil, você consegue sentir todos os degraus perfeitamente. Ele não é aquele scroll que você vai dar misclick, você vai pular sem querer com ele, ou você vai trocar a arma, não tem problema nenhum. É um scroll bem legal, eu gosto bastante. Os botões laterais eles são meio secos na minha opinião, mas assim também não tem problema nenhum, né? Eles quase não tem post travel, mas tem um pouquinho de pre travel, mas está assim bem aceitável também. E falando dos fits, também são fits muito legais, são fits de PTFE. Ele tem um ótimo glide, assim, ele tem um bom deslize, mas também tem um bom controle para quem gosta assim de não muita velocidade. Então acho que ele tem um perfeito balanço assim. E eu acho que você não precise trocar por um fit aí da Tiger ou um fit da Quadriped. São fits bem legais, mas claro, se você quiser trocar por um fit da Tiger ou Quadriped, não vai ter problema nenhum, vai ser ainda melhor. Mas esses fits aqui são bem legais para quem não liga para esse tipo de coisa. E por último, agora vamos falar desse sensorzão aqui, que é o Pixar 3395. Todas as versões desse mouse, seja o R1 até o MOBA Pro Max, todos têm o Pixar 3395, que é o mouse mais usado, tanto em mouses custo-benefício, tanto em mouses top de linha. Ele tá assim na maioria dos mouses de hoje em dia. E realmente, de fato, é um sensor muito bom. E a implementação nesse mouse tá bem legal sim. Você não vai ter problema nenhum com flicks, nem tracking. É um mouse assim que realmente teve um desempenho muito legal. Eu não tive problema nenhum com ele. E esse mouse aqui também tem o MCU Nordic na grande maioria dos mouses, tirando a versão R1. Então a versão R1 Pro, Pro Max e MOBA tem compatibilidade com 4K, sendo que a R1 usa ali um MCU da Compex, que daí não tem suporte, e é por isso que eu recomendo você estar pegando aí já o Pro no mínimo, né? Mas infelizmente o dongle receptor, que é esse aqui, ele não vem com o mouse, então você tem que comprar separado ou, né, no AliExpress eles também vendem junto, mas eu recomendo você estar comprando o mouse e depois o dongle receptor, para que você não pague tão caro assim, né? Daí você tem que pagar às vezes a taxa, o SMS lá, e isso aí pode ser um problema, então compre os dois separados. Mas assim, esse dongle receptor é bem legal porque você consegue palhar tanto o VGN Dragonfly F1 quanto o R1 Pro. Então é um dongle receptor aí bem legal. Mas assim, vou falar para vocês no meu desempenho em 4K com esse mouse aqui. Eu tive algumas inconsistências, deu algumas falhas no rastreio. Na grande maioria eu tava usando 4K, então isso aqui é um problema bem grande aí para mim aí que usou 4K. Eu senti que falhou algumas vezes e não falhou aqui com o R1 Pro que eu usava.
e eu não sei o que pode ser. E também tem outra coisa também. Eu sinto que o meu mouse, ele desconectou algumas vezes, né? Tava jogando algumas partidas e meu mouse desconectava de novo. Então o que eu tinha que fazer era tirar, né, o conector aqui, o dongle receptor, e colocar de novo para depois conectar o mouse, porque senão ele morria, né? Ele não pegava mais, então eu tinha que tirar e colocar de novo. Então essa é uma parada que eu não gostei, é um ponto negativo, coisa que não aconteceu no R1 Pro. E daí eu não sei se é o meu mouse ou se é o receptor com o meu mouse, eu não sei o que pode ser, mas isso aí é uma parada que eu não gostei. E outra coisa que esses mouses compartilham é o software. E como eu falei, esse aqui é um dos melhores softwares de mouses que eu já vi. Ele tem uma interface bem legal, que me lembrou a interface de software da Logitech, o G-Hub. E aqui você pode selecionar, né, o mouse. E como todo mouse tem aqui o remapeamento dos botões. Também tem a aba de DPI que você consegue colocar vários níveis de DPI. Eu sempre deixo 800 e 1600. E também tem a aba de performance aqui que você consegue trocar o seu polling rate. Se você tiver um dongle receptor de 4K, você tem 4K e 2K. Eu estou usando 2K no momento. E também tem algumas funções aqui como Motion Sync, Straight Line, Rebel Control, Performance Mode, que eu recomendo estar deixando ligado. Também tem as funções de LOD, tem o Sleep Mode, que eu deixo aqui no máximo, e também tem o Debounce Time, que eu recomendo você estar deixando o mínimo possível. E por último, a aba aqui de pareamento do seu dongle receptor 4K, se você tiver um. Você clicando aqui, você seleciona aqui o dongle receptor e pareia clicando nos 3 botões aqui. É muito fácil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do review. Eu gosto bastante do F1 Pro, eu acho que ele é um mouse ainda que é muito bom para 2024. Mesmo tendo lançado o irmão dele, o R1 Pro, eu acho que ainda o F1 Pro ainda é muito bom. Eu só tenho um problema com ele, que é o receptor 4K, que eu não sei se o pareamento é bom, se o problema é só com ele, mas no R1 Pro eu não tive problema nenhum, só tive problema com o F1, mas assim, de resto é um mouse muito bom, eu gosto bastante dele, tem um shape sensacional e o resto das especificações também é bem legal, então eu recomendo demais ainda para 2024, é muito melhor do que mouses na categoria de preço. E se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, diz aí o que você acha do F1 se você tem um, e também tire suas dúvidas aí no comentário, eu posso estar respondendo cada um de vocês, e se inscreve aí no canal para mais conteúdos de review, unboxing e coisas para setup. Me segue lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.